Biodiversidade. Como surgiu? Retomando a videoaula número 1, biodiversidade é a diversidade de seres vivos existentes no planeta. Em cada recanto da Terra existem diferentes espécies adaptadas às condições oferecidas pelo ambiente aos seus habitantes. É importante atentar para o fato de que espécies visitantes geralmente não possuem características adequadas à sobrevivência em um novo ambiente, diferente daquele em que costumam viver. Esse é o princípio que explica a existência de tamanha biodiversidade. Quantas espécies existem? Não se sabe exatamente qual é o número de espécies em nosso planeta. Cientistas já catalogaram por volta de 1,5 milhão delas, considerando desde os micro-organismos aos grandes animais vertebrados. Acredita-se que esse número pode chegar a algumas dezenas de milhões, porém ainda há muita pesquisa a ser feita para confirmar tal suposição. É preciso explorar todos os recantos da Terra, investigar seus habitantes, estudá-los e classificá-los adequadamente. Há muito trabalho a ser feito. Mas como surgiram? Para entender a origem da biodiversidade atual, vamos dirigir nosso olhar para uma situação cotidiana, a sobrevivência dos habitantes do Costão Rochoso. Observe a imagem 1. Ela apresenta um trecho do Costão Rochoso exposto ao sol, quando as ondas recuam para o mar. Agora, observe a imagem 2. Ela apresenta a mesma rocha, recebendo o impacto das ondas e sendo coberta pela água. A situação se repete diariamente ao longo de todo o dia e noite. Além disso, o nível da água do oceano varia de acordo com a atração da Lua e a ação dos ventos. Em parte do dia, as rochas chegam a ficar totalmente expostas ao sol, enquanto algumas horas depois ficam totalmente cobertas pela água. Assim, as condições enfrentadas pelos habitantes desse local são bastante difíceis. Não é nada fácil enfrentar tamanha variação ambiental. Por um lado, é preciso fixar-se muito bem nas rochas para não ser levado pelas ondas. Por outro lado, é preciso sobreviver ao período de exposição ao sol. Apenas os indivíduos que possuem características adequadas conseguem sobreviver. Aqueles que não as possuem morrem. Esse fenômeno é chamado de seleção natural. Os sobreviventes transmitem suas características aos descendentes, tornando a próxima geração mais apta a sobreviver. Com o passar do tempo, geração após geração, os habitantes do local passam a apresentar cada vez mais características adequadas à sobrevivência. A transformação de uma espécie ao longo do tempo, como consequência da seleção natural, é chamada de evolução. Em cada local existem diferentes desafios, logo serão selecionadas diferentes características. Isso leva à formação de grupos de indivíduos cada vez mais diferentes de outros grupos da mesma espécie. Esse fenômeno leva ao surgimento de novas espécies. A consequência desse processo é que os habitantes de cada ambiente sempre apresentam características adequadas, aptas à sobrevivência diante dos desafios típicos do local. Em nosso exemplo do Costão Rochoso, temos algas que vivem sempre na região mais frequentemente coberta de água. Temos também as ostras encontradas na área afetada pelo impacto das ondas e que apresentam uma forte concha, fortemente fixada às rochas. Por fim, temos as cracas, localizadas na região mais alta do costão e que muitas vezes ficam fora da água. Resumindo, a biodiversidade surge como consequência da luta pela sobrevivência. Os mais aptos sobrevivem e geram descendentes capazes de sobreviver. Se as condições ambientais mudarem, novas características serão selecionadas e as gerações futuras serão diferentes. Um grande abraço e até a próxima videoaula.